Amém? Aleluia. Para quem não sabe, o Eupídio foi o meu primeiro líder aqui, né? O único. E eu aprendi muito com esse cara. O Fábio é o líder supremo. Se eu sou alguém hoje aqui em Deus, tem aí 90% do Eupídio, né, dos ensinamentos. Amém? Queria que você estendesse a sua mão para cá agora e vamos orar pela vida dele. Senhor Jesus, Pai Celestial, eu te apresento a vida do Eupídio nesse momento. Guarda o teu filho, reveste ele com a tua armadura. Que o teu filho seja porta-voz da tua palavra nessa noite. Espírito Santo de Deus, que o que saia do coração dele não venha para massagear o nosso ego, Senhor, mas que venha, Senhor, nos confrontar e trazer uma mudança em nós. Usa ele nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Aplauda, Senhor. O cara muda as paradas aqui na hora. Só trocar o púlpito aqui, gente. Tudo bem com vocês? Graça e paz, povo de Deus. Quem tá feliz de estar aqui? Bora começar essa série ou não vamos? Ih, rapaz. De boa. Valeu, meu brode. Bora começar essa série? Quem que sabe o nome da série, gente? Hã? Rapaz, os cabas sabem ler mesmo, ó. Vocês viram o banner lá, o painel? Vocês viram? Olha pra lá, gente. Ali, rapaz. O que vocês acharam daquela imagem? É forte, hein? Glória a Deus. Quem já ouviu falar desse negócio de cancelamento, levanta sua mão. Amém. Quem sabe? Quem já foi cancelado aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Você já foi cancelado? Amém. Então nós estamos dando início à nossa série Cancelados. Amém? Glória a Deus. Gente, o que é a cultura do cancelamento? Saber o que é a cultura do cancelamento. Esse é um dos nossos objetivos nessas séries aqui no sábado. Outro objetivo nosso: como me posicionar como cristão na sociedade onde eu vivo, onde eu estou. Outra coisa, me alegrar no meio dos cancelamentos. Sentir alegria nos cancelamentos. E outro objetivo é como lidar com os cancelamentos. Amém? E o que é cancelamento, gente? A cultura do cancelamento é uma forma de exclusão de uma pessoa, um grupo ou marca em posição de poder e influência após terem atitudes consideradas problemáticas ou erradas. E quem determina quem vai ser e quem não vai ser cancelado? Geralmente nós temos uma turma do politicamente correto. E esse politicamente correto é usado para descrever expressões políticas ou ações que evitam ofender, excluir ou marginalizar minorias, mas geralmente significa uma forma de censura, de ataque à liberdade de expressão e vitimismo.
Uma coisa que o cristão precisa ter hoje é sabedoria em como expressar a fé. Amém? Como eu preciso me expressar diante das pessoas? Como eu devo me comportar nas redes sociais, na internet? Como que eu vou dar a minha opinião? Nós vamos descobrir aqui nessa série. Amém? Gente, vem cá, Mateus. Mateus vai repetir comigo aqui umas palavras. Eu sou Mateus. Eu sou Mateus, homem de Deus, e acredito no único Deus vivo. Aí agora todo mundo aqui vai na rede social do Mateus. Aí você vai dizer assim: você é muito intolerante, cara. Como que você ousa dizer que existe apenas um só Deus? E aí essa galerinha chega lá no Mateus e começa a excluir o Mateus nas redes sociais. O Mateus chega no grupinho da escola e quando ele chega todo mundo se levanta e vai embora. A gente não quer andar com o Mateus. E as pessoas começam a rotular o Mateus. E sabe, a cultura do cancelamento, ela acontece às vezes de forma sutil, mas ela pode ir lá, Matheus, obrigado. Mas ela pode tomar proporções gigantescas. E assim como muitos aqui levantaram a mão quando eu perguntei se você já foi cancelado, isso pode acontecer de várias maneiras. Mas antes eu quero pedir para você abrir lá no livro de Mateus. Amém? Capítulo 10. Você vai para o versículo 22. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga cancelados. Amém. Diz assim, ó: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O que Jesus prometeu pra gente? Vocês serão bilu-bilu de Jesus por onde vocês passarem. Foi isso que Jesus prometeu pra gente? Olha, onde vocês passarem, serão flores e todo mundo chamarão vocês para as resenhas. Foi isso que Jesus falou? O que Jesus falou aqui? Vocês serão odiados de quem, gente? Por quem? Por todos. Vocês serão odiados por todos. Por todos quem, gente? Todos que não seguem Jesus Cristo. Então quando a gente falar assim, fulano de tal foi cancelado, não se surpreenda, porque é normal que essas coisas aconteçam. Amém? Amém. Uma vez eu estava na barbearia atendendo um cliente, amigo meu, e
ele falou assim pra mim: Eupídio, uma vez aconteceu um episódio comigo na escola. Uma escola pública, aqui em Imperatriz. Ele chegou no primeiro dia de aula do professor. O professor se levantou lá e perguntou assim: quem aqui na turma é cristão ou de direita? Ele foi o único que levantou a mão. Mas assim, ele não era o único cristão. Possivelmente, talvez nem o único de direita. Eu também não estou aqui para falar de política. Mas ele foi o único que levantou a mão. E o professor falou assim para ele: você vai sair da minha aula agora. Você só vai vir no último dia para você fazer as provas. E boa sorte para você. Eu falei: cara, e aí o que foi que tu fez? Tu denunciou esse cara? Ele falou: não. O que tu fez? Eu saí e fui para casa estudar. E ele fez como o professor falou. No último dia ele foi lá fazer a prova. E o professor fez uma prova lascando. E o único cara que passou foi ele. Eu tenho um amigo que é pastor Alisson. Estava na época da faculdade e a gente estudava na mesma universidade, Universidade Estadual do Maranhão. E lá na sala de aula ele contou para mim. A gente estava tendo um debate frenético lá sobre religião. E tinha os ateus, tinha os cristãos, tinha os simpatizantes, não simpatizantes, e estava aquela guerra. E todo mundo sabia que ele era cristão. E no meio do debate o professor parou e falou: Alisson, você não é cristão? Ele disse: sou. Ele: por que você não entra no debate junto com a gente? E ele perguntou assim: professor, o senhor e todo mundo aqui vai mudar a opinião de vocês por causa da minha? E ele disse: não. Ele: e eu também não. Só que nos bastidores ele estava lá testemunhando para os amigos dele. Só que no tete a tete ele estava lá testemunhando a respeito da vida dele com Jesus. O que eu aprendi com Alisson naquele dia? Mesma coisa que Paulo falou para Timóteo. Para ele não ficar discutindo com coisas que não têm relevância, com discussões que não levam a lugar nenhum. Mas nós aprendemos que nós precisamos testemunhar. E sabe, quando nós nos posicionamos como cristãos, não é para adquirir poder, ou para ter relevância política, ou para tentar lacrar sobre aqueles que estão nos cancelando. Nós nos levantamos como cristãos para cumprir a nossa missão e apressar a volta de Jesus. Olha só como é que é a nossa maneira de nos expressar diante da sociedade que tenta nos cancelar. Eu lembro que na época de escola, eu me converti de verdade, no sério, que eu visitava algumas igrejas. E eu já tinha aceitado Jesus, mas eu ainda não tinha uma experiência com Deus. Mas quando Jesus me pegou de verdade, eu lembro que o meu encontro foi... Não tem como não ser sobrenatural. Você ter um encontro com Deus é sobrenatural. E para mim foi muito extravagante. E eu lembro que quando eu estava levantando ali daquela experiência de encontro com Deus, de arrependimento, eu fiz um compromisso com Deus. Eu falei: Deus, eu entrego ao Senhor o meu vigor, a minha juventude, as minhas expressões, o meu coração.
porque a forma como o Senhor me resgatou e o entendimento que eu tenho do Senhor agora, eu realmente preciso entregar a minha vida para Ti. E eu lembro que quando eu cheguei na escola, eu estava no primeiro ano do ensino médio. E Deus colocou isso muito forte no meu coração. Você precisa testemunhar. E você não pode testemunhar de qualquer maneira. Eu falei, como assim, Deus? Ele falou, como é que você foi transformado? Como é que você foi resgatado? Eu falei, Deus, foi um negócio muito extravagante. Ele falou, pois então você vai da maneira mais extravagante que você tiver. Da maneira mais criativa que você tiver. E foi esse encargo que eu tive no meu coração. Então eu lembro de muitas vezes eu sentado com grupinhos, com os meus colegas, ou se não era colega e estava interessado, ele estava lá no meio e eu estava testemunhando sobre Jesus da maneira como ele me resgatou. E eu lembro que no meio dessa turma também se levantavam algumas pessoas que começavam a criticar o meu posicionamento, a forma como eu conversava com meus colegas, a forma como eu testemunhava da minha fé. Eu lembro de certa vez até de ter uma colega também que era ateu e ela gostava de ficar no meu pé, ela gostava de tentar distorcer as minhas palavras. Tentava me cancelar de todo jeito na sala de aula. E eu lembro que uma vez eu cheguei para minha pastora na época, a pastora Keane, e eu falei, essa menina tá me dando trabalho. Eu falei, ela é muito inteligente. E ela conhece a Bíblia, ela conhece a ciência, e ela tenta me colocar em saia justa. E ela tem muitos argumentos. Ela falou, mas você conhece a verdade. Porque você vai temer a verdade. Do que você tem medo? Medo de ser cancelado? Medo de ser exposto? Geralmente nós temos a tendência de, na maneira e na forma de nos posicionarmos, a gente faz da maneira errada. Como assim, Eupídio? Tem momentos que é para você ficar calado e evitar uma discussão. E você está lá no meio do bagaço, no meio da confusão, gerando intriga, gerando contenda, e aquele seu colega que poderia se converter, ele se distancia cada vez mais, porque você não teve sabedoria no lidar com ele. Ou em momentos que você precisa sim defender a sua fé com ousadia e coragem, e você sente medo, e você cala a boca, você coloca um tampão na boca, coloca uma fita na boca, igual o rapazinho lá do banner. Você fica calado, você não expressa a sua fé, você não defende o evangelho. Eu pido, quando eu vou saber que é hora de eu falar? E quando que eu vou saber a hora de ficar calado? Deixa eu contar uma novidade para você. Você que nasceu de novo, você tem dentro de você o Espírito Santo. Eu pedi, mas se eu não tiver clareza, se eu não ouvir a voz deles, talvez você precise um pouco mais de relacionamento com o Espírito Santo. Talvez você precise fazer um voto com o Senhor, você precisa fazer um propósito, fazer um jejum, começar a se consagrar ao Senhor. Mas nós temos esse chamado de nos posicionar. E se for para você escolher entre você entrar numa discussão e você ganhar uma alma, prefira ganhar uma alma. Eu pedi qual é a melhor forma de eu lidar com as pessoas que estão me cancelando. A forma como Jesus lidou. A forma como Jesus nos ensinou. E como é, Elpidio, a forma que Jesus ensinou? Amando. Amando as pessoas que nos cancelam. Como eu vou lidar com a cultura do cancelado, Elpidio?
Como que eu vou lidar com os amigos que me excluem? Você vai amar essas pessoas, porque o nosso interesse é cumprir a nossa missão e apressar a volta de Jesus. Outra coisa, muitas das vezes nós entramos em ciladas simplesmente pelo fato de nós não conhecermos bem a palavra de Deus. E tem muitas pessoas que conhecem meia Bíblia e dão uma taca em você, porque você não tem tempo com a palavra de Deus, porque você não estuda a palavra de Deus, porque você não tem interesse naquilo que o Senhor deixou para nós. O Senhor, Ele tem interesse em nos usar. Diga amém. O Senhor tem interesse em nos usar. E deixa eu gerar um pouquinho de crise em você. Eu tenho certeza que você já perdeu alguma oportunidade na sua vida porque você não conhecia bem a palavra de Deus, porque você teve vergonha, porque você não tinha intimidade com o Senhor. Passou algum amigo que poderia estar sentado aqui agora cultuando conosco, mas você não teve sabedoria, mas você não tinha um versículo da Bíblia para falar para ele na hora, você não teve compaixão dele. Qual o seu nível de conhecimento da palavra de Deus? O quanto você se debruça conhecendo a palavra de Deus? Quantos querem defender o evangelho aqui? Levante a mão. Eu também quero. Imagina que eu sou um doutor da lei. Eu tenho um cliente agora que ele foi fazer a prova de juiz, está na última etapa. Imagina o quanto de livro aquele cara não leu, o quanto ele não se preparou para fazer aquela prova, que são várias e várias etapas. E nós dizemos que somos defensores do Evangelho, embaixadores de Cristo. Mas a gente conhece muito pouco da palavra de Deus. Você vai defender o que você não conhece? Como você vai defender aquilo que você não conhece? Você vai defender o quê? Como que você vai expressar a palavra de Deus? Como você vai ser a palavra de Deus para as outras pessoas se você não conhece a palavra de Deus? Quantos têm o hábito de decorar versículo? Levanta a mão. Mas talvez se eu for falar de um filme para você, você tem decorado a fala dos personagens. Mas se eu pedir para você dizer 5 versículos, você não vai saber. Como que nós vamos defender a palavra de Deus sem conhecer a palavra de Deus? Jesus foi tentado, ele foi provado e ele venceu com a palavra de Deus. Mas o diabo usou a palavra de Deus também. E se ele não conhecesse a palavra de Deus, ele cairia no laço de Satanás. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Ei, se tu entendeu o que eu estou falando, ei crente, se tu entendeu o que eu estou falando, era para tu estar sentindo uma vergonha danada. Era para a gente estar chorando aqui agora. E gente, quando a gente fala aqui de cancelamento, nesse nível em que nós vivemos, porque nós, olha só, olha o ambiente que a gente está, no país que a gente está. O que custou para mim subir aqui e falar da minha fé? O que custou para mim subir aqui
e segurar essa Bíblia? O que custou para mim segurar essa Bíblia aqui no meio de um culto em Imperatriz do Maranhão, no Brasil? Mas o que custou para aquelas famílias que foram pegas num culto subterrâneo em que era proibido falar-se do Evangelho? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A minha esposa, ela descobriu um negócio interessante. A minha esposa, quando ela abriu a escola dela, escola de dança, escola de balé, ela decidiu dar algumas bolsas de estudo para algumas pessoas. Eu não vou generalizar, não são todas as pessoas, mas ela diz: amor, as pessoas que menos valorizam as bolsas que eu dou, na verdade, as pessoas que menos valorizam a escola e as aulas são aquelas que receberam bolsa. Por que quando a gente acha que é de graça não custa nada? Não custou nada para quem recebeu. Se você for inteligente, você já sabe onde é que eu vou chegar. Por que quando a gente acha que é de graça não custou nada? O que custou a nossa salvação para a gente? O que custou a nossa salvação para a gente? Para a gente não custou nada. Mas para Ele, custou tudo. Custou a vida dele. Para que essa palavra de Deus chegasse até nós. E talvez, se você não tem intimidade com essa palavra e nem com a história da igreja, você não tem nem noção do que aconteceu para essa Bíblia chegar nas nossas mãos. Vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. Eu acho que, deixa eu falar agora um comentário meu. Eu acho que a gente é pouco cancelado. Eu acho que a gente é pouco cancelado. Sabe, os discípulos, quando saíram do sinédrio, se alegrando, porque eles se acharam dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Moço, diz pra mim, se a gente morresse agora, a gente chegasse lá diante de Deus, qual era o nível de cancelamento que nós íamos apresentar para Jesus? O que nós íamos apresentar para Jesus naquele dia? Me diz. Deixa eu falar um negócio para vocês. Vou fazer uma indicação agora para vocês de um podcast para vocês assistirem. Você vai lá no YouTube, você vai procurar podcast Dizescope. Você vai botar o nome de uma mulher chamada Ariadna. Conhece, Pedro? Deu aula para você, né? Eu fiquei chocado. Foi disparado o melhor podcast que eu assisti na minha vida. Cara, eu chorava ouvindo aquela mulher falando. Você sabia que enquanto a gente está nessa mordomia todinha agora, tem cristãos sendo torturados e mortos por amor a Jesus.
Mas não é porque mexeu com a mulher dos outros e meteu o cheque sem fundo não, gente. Por causa da fé deles. E ela conta, ela diz que chegou num país e um homem que sofreu pra caramba. E ela foi se encontrar com aquele homem. Vou dar só um spoilerzinho, mas tem muita coisa para você ver lá. E ela encontrou um homem que sofreu muitas torturas, foi preso muitas vezes. E ele estava com as mãos amarradas para trás e estava de joelhos. E se revezavam 2 soldados para bater, principalmente nessa região do rosto dele. Diz que ele era proibido de cuspir. Então, ia quebrando os dentes dele e ele não podia cuspir. E aquele homem desmaiava, hora ou outra, e eles acordavam ele, animavam ele e repetiam o processo de tortura outra vez. E quando um daqueles soldados saiu e ele conseguiu cair em si outra vez, sozinho, e ele disse que orou ao Senhor: Senhor, não estou aguentando mais, me ajuda, que eu não estou aguentando mais. E ele disse, e Jesus falou comigo naquela hora: a mesma graça que estava sobre mim para suportar a cruz está sobre você. E ele disse que aquele soldado chegou na sala outra vez. E ele disse que estava ali com as mãos amarradas, mas ele disse que se pudesse soltar as mãos, ele abraçaria aquele soldado como se fosse o próprio filho. E quando aquele soldado vai entrando, aquele olhar dele de compaixão por aquele homem, e ele vem se aproximando, e ele diz: não olha para mim assim. O soldado olhou para ele e falou: não olha para mim desse jeito, porque eu não aguento. Diz que aquele homem caiu de joelho e falou: me fala mais sobre o seu Deus. E parece até brincadeira a gente falar de cancelamento aqui, quando hoje existem pessoas passando por isso. E como é o nosso posicionamento aqui? Quantas pessoas a gente já poderia ter ganhado aqui? Quanta liberdade nós temos aqui? Nós nos colocamos como embaixadores em defesa do Evangelho, mas o quanto nós conhecemos da palavra de Deus? Eu não sei, talvez você veio para cá esperando outra palavra. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se for para você preferir ser ridicularizado, ser humilhado, ficar calado, para você mostrar o amor, a compaixão de Jesus e ganhar uma vida, engula, vale a pena engolir sapo assim para Jesus. Faça esse compromisso com o Senhor hoje, de não abrir mão da sua convicção, da sua fé, do seu amor por Jesus. E talvez o que eu estou falando aqui não tenha nenhum sentido para a gente agora. Mas sabe, Jesus já previu desde sempre que nós seríamos perseguidos, que nós seríamos odiados, que nós seríamos cancelados. Eu pergunto para você: e se a gente sofresse uma perseguição tamanha, como alguma desses cristãos em algum país perseguido? E deixa eu perguntar para você: quantas pessoas agora não estão precisando de um missionário para falar do amor de Jesus, para romper as barreiras de um país perseguido? Será que Jesus pode contar com você? Será que você está preparado para isso?
você conhece o suficiente da palavra de Deus para poder fazer uma suposição. Se você fosse jogado num país agora, sem a Bíblia, o quanto da Bíblia você compartilharia ali naquele lugar? O quanto você sabe da palavra de Deus? O quanto a palavra de Deus está enraizada no seu coração? O Senhor conta conosco para cumprir essa missão. Nós podemos fazer parte disso. Uma coisa que a missionária Ariadna falou: existem mais de 8.000 línguas hoje que não tem uma Bíblia escrita, ou em áudio, ou de qualquer outra forma. 8.000 línguas. Nem se eles quisessem, eles teriam uma Bíblia. Talvez você tenha 3 Bíblias na sua casa, você não terminou de ler ainda. Nós precisamos entender o que Jesus quer das nossas vidas. Jesus nos chamou para fazer a vontade dele nessa terra. A gente precisa acordar. Quantos querem ser cancelados aí por Jesus? É uma das coisas que eu penso muito no dia que eu me apresentar diante de Jesus. O que eu vou mostrar para Ele? O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? O que eu vou entregar para Ele? O quanto eu me entreguei por Ele? Qual era o tamanho da minha entrega para Jesus? Amém? Quantos querem entregar mais para Jesus? Fique em pé no seu lugar. Eu li um livro chamado O Homem do Céu, do irmão Yun. E, se eu estou enganado, algum irmão ocidental se encontrou com ele ali. E essa pessoa falou para ele assim: olha, nós estamos orando para Deus acabar com esse governo comunista. E aí ele interrompeu essa pessoa na hora. Ele falou assim: não fale mal das minhas autoridades. Toda autoridade é constituída por Deus. E é esse governo que tem feito a minha fé crescer. É esse governo que tem fortalecido a minha fé, que tem me levado para mais perto de Jesus. Então, ao invés da gente abrir a nossa boca para falar mal do governo, peça para Jesus aproximar você mais dele. Amém? Eu quero que você tenha muita consciência do que nós falamos aqui. E eu queria muito mais do que emocionar você. Eu queria que você realmente tivesse consciência. Então, não me preocupei aqui hoje em gritar ou outra expressão.
Mas eu quero que você entenda hoje. Nós precisamos cumprir a nossa missão. Nós precisamos ser firmes, convictos na nossa fé, no que nós acreditamos. Nós precisamos crescer em intimidade com o Senhor. Nós precisamos conhecer mais da palavra de Deus. Então eu vou te constranger nisso. Você tem sido assíduo no seu momento de devoção a Deus? Você tem lido a Bíblia? Você tem sido constante na palavra de Deus? Você nunca leu a Bíblia toda? Deixa eu te fazer esse desafio. Comece a se debruçar na palavra de Deus. Comece a ler a palavra de Deus. Você tem seu tempo de intimidade com o Senhor? Comece a tirar um tempo de intimidade com Deus. Coisas básicas, gente. Coisas simples. E Jesus vai falar tanto com você. O Senhor vai marcar tanto o seu coração. E o Senhor vai te mostrar algumas coisas que existem no coração dele. Para você desfocar dos cancelamentos e você começar a se importar com as coisas que existem no coração dele. Feche seus olhos. Jesus, nós queremos te agradecer pela consciência que o Senhor gerou nos nossos corações aqui nessa noite. E nós queremos te pedir, Jesus, fere nosso coração, Jesus, com essa ferida de amor, de desespero por mais da tua presença. Senhor, nós queremos mais profundo na tua presença. Faça a sua oração com o Senhor. Fale com o Senhor agora. Deixa o Senhor ministrar no seu coração.